Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. E se alguém hoje em dia falar que é apóstolo da igreja, de Deus, da Bíblia, de Cristo, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu queria estar falando sobre o Evangelho da Graça, né? Hoje, e na verdade, eu nem vou estar falando sobre o Evangelho, mas sim, depois que a gente se converte, como devemos estar congregados. Aí, o Senhor Jesus, quando ainda estava aqui, ele sempre advertiu dizendo que devemos nos instruir pela palavra. Ele admoesta todo momento que a palavra de Deus é a sua palavra. Então nós devemos ouvir a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, para seguir, para cumprir, para obedecer ao nosso Senhor. Se cremos nele, devemos obedecer a sua palavra, a sua vontade, e não homens. Entenda uma coisa: o Senhor tem dois povos. Tem um povo terreno, contém bênçãos materiais, que é Israel, que é o povo terreno de Deus, e tem o povo celestial, ao qual é igreja. A igreja é um povo celestial. Não existe nenhuma bênção material, como muitos homens falam hoje. A igreja não tem dízimo para a igreja. Entenda isso. A dízimo era um cargo dado para Israel, ou seja, a tribo de Levi, que ficava responsável para receber, coletar o dízimo. E o dízimo tinha que ser levado na casa do tesouro, ou seja, no templo em Jerusalém. E não existe mais templo, não existe mais casa de tesouro. Então, impossível um cristão dar dízimo. Então, hoje nós temos ofertas que são de livre e espontânea vontade. É o que a pessoa venha sentindo no seu coração. E entenda que mesmo assim, qualquer lugar se pede dinheiro, fuja dele, porque não é de Deus. Porque as obras de Deus são feitas sem pedir dinheiro. Entenda, bote isso bem claro na sua cabeça. Se um lugar pede dinheiro, tem homem por trás. Ponto final. Eu queria estar falando, todavia, que o Senhor Jesus, ele fala aqui em João 7, a partir do versículo 14, né? Ele estava falando com os judeus, estava expondo para eles as coisas, né? E ele, estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Então, todavia, que nós sabemos que ele é Deus. Então, ele não precisava ter estudo. Ele sabia letras, porque ele é o dono da letra. Na verdade, ele é a própria letra, porquanto ele é o verbo que se fez carne. Então, nós vemos que a palavra de Deus é viva, porque quando entendemos que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, entendeu? E no versículo 16, ele fala uma coisa que é muito interessante. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então ele fala que a doutrina não é dele, mas daquele que enviou ele. Quem enviou Jesus? Senão o Pai. Deus Pai enviou o Senhor Jesus. Então, todavia, ele como filho obediente, ele já deixa bem claro que a doutrina não é dele, a doutrina é do Pai. E em tudo ele foi obediente ao Pai. E assim também devemos ser em tudo obedientes, para dar um bom testemunho
de como Jesus andou aqui nessa terra. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então, todavia, a gente vê se a doutrina é de Deus ou não é. Pelo quê? Pela própria palavra de Deus. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, todavia, nós vemos, se alguém busca a sua glória, usando a palavra de Deus, é enganoso isso. Alguém fala que, não, eu fiz curso, sou pastor, tal. Não é, está buscando a sua glória. Entenda que o apóstolo Paulo, ele, vamos dizer assim, da época, ele era um dos mais instruídos da lei. Ele fala, quando Cristo se revela nele, se revela para ele considera tudo que ele sabia como esterco. Ele, Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que naquela época, vamos dizer assim, era o sumo sacerdote, mestre lá, e ele coloca tudo que ele aprendeu como esterco, como valendo nada, como lixo, como refúgio. Ou seja, ele considerou tudo aquilo perca. Ou seja, quando ele fala a letra mata, o que ele está falando? A letra que é escrita aqui em pedras. Ou seja, a lei só mata, a lei só te acusa. A lei fala, se você olhar para uma mulher e atentar para ela, você é o quê? Réu de adultério. Se você se ira contra uma pessoa, olha para a pessoa, sente ira, fica com raiva da pessoa, você já é réu de homicídio. Então a lei ela só te acusa, porque a sua concupiscência, os seus desejos da sua mente, do seu coração, você não tem como evitar. Fala para mim, você tem, eu falo assim, eu consigo parar de pensar, eu não penso em nada para mim material, eu não penso no que penso em dinheiro, eu não penso. Mentira! Todos nós pensamos, devemos nos encharcar da palavra de Deus, para poder que a nossa mente seja somente pensamentos vindos do Senhor. Mas, todavia, todo o homem é pecador. Paulo mesmo fala que o bem que ele quer fazer, esse não faz, mas o mal que ele não quer, esse faz. Assim é todo aquele. E ele fala mais. Se a lei não falasse para ele que a concupiscência que era pecado, ele não seria pecador. Mas a lei matou ele. Por quê? A lei falou assim, se você cobiçar, você é pecador. É isso que a lei fala. A lei só serve para o quê? Para apontar, para acusar. Ou seja, não tem como ninguém ser salvo por lei, ninguém ser salvo por obras, nenhuma, nada. Qualquer obra que você faça, lei, seja o que for, você está perdendo tempo. Não vos mandou Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei, porque procurais matar-me. Então, todo o tempo, aqueles judeus que estavam com o Senhor Jesus, que estavam vendo ele, que ele fazia milagres, a gente vê, esse aqui a gente leu foi João 7, né? João 7, do versículo 14 ao 19. E a gente consegue ver no capítulo 5 que aqueles já um monte de judeus deixaram de seguir ele. Por quê? Porque eles buscavam o quê? O seu ventre. Buscavam
Só o quê? Eles queriam buscar Jesus, por quê? Porque eles estavam com ele multiplicou o pão, e eles comeram e saciaram o seu estômago, sua fome. E assim também, muitos deles eram curados, mas será que realmente criam que ele era o Deus, que ele era o Santo de Deus, que ele era o que ia vir, como a Bíblia já determinava? Não criam. E a gente vê em todo o tempo que o próprio Senhor Jesus vai falando nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus, ele deixa bem claro: este povo honra-me com os lábios, e seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E assim os judeus adoravam o Senhor, de boca para fora. Preceitos de quê? De homens. E também não é diferente hoje em dia. A cristandade honra a maioria, fala: eu sou servo de Deus, eu vou para a igreja, eu toco, eu canto, eu faço isso, faço aquilo. Preceitos de homens. Será que realmente obedecem ao Senhor? Será que realmente escutam, leem na palavra e falam: não, a vontade do Senhor é que eu sirva a Ele desse jeito, dessa maneira? Será que eles veem isso? Em Lucas 6, no versículo 46, é até bom depois que vocês derem uma olhada e lerem todo o capítulo, mas eu peguei só esse versículo aqui. Ele bota bem claro: porque me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo. Então, todo o tempo, tem muitos que chamam Jesus Cristo de Senhor, mas não fazem o que ele diz. E ele pega e fala nesse capítulo de Mateus, de Lucas, aliás, desculpa, ele fala que aquele que obedece a ele, ele vai mostrar a semelhante ao que é. A um homem que cava uma vala funda e constrói, lança um alicerce. E a gente sabe todo o tempo que a gente pode ver em Corinto 3 que Jesus é o alicerce. Que Paulo fala que o alicerce está lançado e não pode se colocar outro alicerce. Qual alicerce? Todo cristão deve estar fundado no único alicerce, que é Cristo. Um cristão, cristão não, né? Alguém que se diz cristão, que está fora desse alicerce, não é cristão. É só professo. Realmente, somente professo. Não é cristão. Por quê? Porque ele não tem alicerce. E ele está sendo construído na terra. Vai vir a chuva, vai vir um vento, vai cair, não vai ficar de pé. Porque se ele está indo no alicerce, o alicerce vai aguentar tudo, a chuva. É o alicerce que aguenta, o alicerce que sustenta. Em Gálatas 3, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui em pauta, né? Pois todo quanto são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E em verdade que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus Cristo se fez o quê? Se fez pecado, se fez maldito por nós. Quando ele aceitou ser pendurado naquela cruz. Quando você entende que Jesus Cristo, ele se fez maldição por nós, para nós agora falamos que temos que cumprir lei. Se tem alguém que é adventista de alguma denominação que quer cumprir lei, sinto muito te informar, mas a palavra de Deus mesmo fala que o justo viverá pela fé, porque nós somos justificados já automaticamente pela nossa fé em Jesus Cristo. Quando cremos que Cristo já se fez maldição em nosso lugar, automaticamente nós já passamos da morte para a vida, nós já fomos justificados. É, por exemplo, igual alguém que vai votar, aí não conseguiu ir porque está viajando, ele vai e justifica. E então, todo momento, a gente estava condenado ao fogo do inferno, ao lago de fogo. Mas Jesus Cristo resolveu a questão do lago de fogo. Ele resolveu a nossa pendência com Deus Pai. Ele assumiu o que era nosso, o que que era só nosso. Ele, sendo Deus, fez as pazes com Deus. Entenda, o homem não tem participação nenhuma na salvação. A salvação é celestial, vem de Deus. Entenda que você não tem como ir a Deus a não ser por Cristo. E você não tem como ir a Cristo se Deus não te levar. Jesus Cristo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, temos que ir até Jesus para poder chegar até Deus. Mas Jesus Cristo também fala que só vai até ele quem o Pai conceder. Olha que loucura! Como você entra nesse loop que não tem espaço para você entrar, a não ser que o Pai te dê para ele, como está escrito em João 6. Só através da vontade de Deus que você vai ir até Jesus. Mas como é isso? Por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Só quando a gente consegue compreender que Deus nos dá para o seu Pai, entendeu? E o seu Pai nos dá para o seu Filho, aí a gente fala, mas como assim? Não tem como entender. Simples. É simples. Porque a nossa mente é terrena. Ela é finita. E Deus é eterno. E é uma mente eterna. Está além da nossa capacidade de poder raciocinar. Querer usar o raciocínio do homem para justificar, para falar das coisas de Deus, é limitado. Igual eu estava vendo ontem, um rapaz num programa de TV querendo justificar o dilúvio por meio da ciência, que tem tanto de água na Terra, e não consegue entender que os milagres de Deus não tem como ser provado por ciência, por nada disso. Porquanto não faz sentido, se não deixa de ser milagre. Milagres são coisas que não se veem, mas é por fé. É fé, somente. Eu não tenho que ver a minha salvação. Ah, prova aí que você está salvo. Não, é por fé. Eu tenho certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, das coisas que não se vê, mas se espera. Pois como alguém pode esperar aquilo que se vê? Se você está vendo, não, eu tenho que ver sinal. Não, a igreja não espera ver nada. Ela somente crê, porque o justo viverá da fé. A fé é o firme fundamento. Somente creia. Eu pretendo fazer a continuação desse vídeo. Eu vou fazer o vídeo 2. E o vídeo 2
vai ser a continuação, vai ser o como o Senhor quer que nós congreguemos. E é isso que é o mais importante, que primeiramente nós sabemos que Cristo já nos salvou, já morreu em nossos pecados. Cristo salva todo aquele que crer nele. Todo. Não há distinção, como fala a palavra de Deus. Você crê em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como ele se tendo feito pecado no seu lugar, então você tem a vida eterna e ninguém pode tirar, porque ele mesmo fala que todo que o Pai dê a ele, de maneira nenhuma ele perde. De maneira nenhuma alguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Como está escrito em Romanos 8, no versículo 38, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos arrebatar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o primeiro vídeo, eu vou fazer o vídeo 2 para não ficar muito grande. Boa noite, fiquem com Deus, espero que tenha sido útil essa palavra para vocês entenderem que quando nós somos salvos, é porque Deus quer salvar, não é porque nós fazemos, mas porque Deus quis nos salvar. Amém.